possa sentar. Que o Senhor aperfeiçoe esta unidade nele, em Cristo, até o dia em que estejamos todos em nossa casa final. Quando a igreja estava para ser organizada, os preparativos, eu preciso dizer aos irmãos que fiz uma sugestão de que o pregador desta noite fosse uma outra pessoa e sugeri o seu nome. Entretanto, os irmãos bondosamente entenderam que deveriam me convidar para pregar na noite de hoje. Talvez eles tenham achado que eu já teria muito pouco trabalho na noite de hoje, então falaram, o senhor vai pregar também. Deve ter sido isso. Mas eu realmente teria o imenso privilégio de contar com a pregação de outro irmão nesta noite, mas sendo assim, eu peço a todos que consideremos a Escritura em Atos capítulo 11, os versos de 19 a 26. Atos capítulo 11, de 19 a 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 19 a 26, diz assim: Então os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, novamente, e tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, novamente, e tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Certa ocasião, alguém me dizia que a igreja era a sua única família. Para alguns, a igreja de Cristo é a segunda família. Para outros, a igreja de Cristo é a primeira família. E ainda para outros, a igreja de Cristo é a única família. Conheço alguns assim. O Evangelho comunica que a salvação é um ato da iniciativa de Deus, que a igreja é uma família, fruto da graça de Deus.
O apóstolo Paulo disse a Tito, texto que já foi lido na noite de hoje, que Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Igreja, fruto da graça de Deus. Estamos aqui diante de um texto muito importante na história do cristianismo, na história da nossa fé. Está-se em Antioquia da Síria, cidade muito numerosa e importante, que tinha esse nome porque remetia para o imperador Antíoco. E ali acontece algo extraordinário, algo inédito. Judeus e gentios agora fazem parte de um mesmo corpo. Judeus e gentios agora sentam-se ao lado, oram juntos, louvam juntos, celebram juntos o mesmo Redentor. E para nós que aqui estamos, passados muitos séculos, isso parece algo simples, mas para um judeu, o gentio era imundo. O gentio era como um cão. O gentio era algo próximo a um porco que ele não comia. Ou seja, judeus e gentios não poderiam jamais estar no mesmo ambiente. Lá em Jerusalém, no templo, havia pátio dos gentios, pátio das mulheres, muro, pátio dos homens judeus. Gentios e judeus não estavam juntos. Mas aqui em Antioquia, gregos e judeus, crentes no mesmo Cristo, quebrando essa barreira secular no Espírito Santo, nessa linguagem universal da fé, da graça, congregam-se juntos. Tem um episódio do apóstolo Pedro indo à casa de Cornélio, antes aquela imensa perseguição que aconteceu após a morte de Estevão. Estevão morto enquanto pregava. Um homem santo, um anjo de Deus ali pregando a palavra do Senhor, e corações empedernidos, odiosos, apedrejaram aquele servo do Senhor ali do lado de fora de Jerusalém. E não apenas isto, suscitou-se uma perseguição contra a igreja, de maneira tal que os cristãos, aí diz o verso 19, foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão e se espalharam aí até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas alguns que chegaram ali, que eram de Chipre e de Cirene, que foram a Antioquia, falavam também aos gregos o Evangelho. E aí você tem a igreja em Antioquia. Esses irmãos vão precisar de um pastor, de um homem de Deus, um coração pastoral, um homem que pudesse conduzi-los, um homem que fosse paráclito, um homem que fosse conselheiro, José das consolações, filho da consolação, Barnabé. E eles chamam Barnabé, esse servo do Senhor extraordinário, vem aqui e nos ajuda. Enviaram Barnabé, então, de Jerusalém até Antioquia. E tendo eles chegado, esse é o texto que quero que você observe, tendo aquele homem de Deus com esse coração de pastor, chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E aí a Escritura vai dizer, ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Igreja é fruto da graça de Deus, e não só isso. Igreja é graça de Deus. E às vezes há uma relação entre sofrimento e graça. Observe aqui os versos 19 e 20.
Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam. E aí o verso 20, alguns, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. Eles não ficaram de boca fechada ali, escondidos, temerosos da perseguição. Eles falaram o evangelho. E é interessante isso, não é? Você tem perseguição, tribulação e o anúncio do evangelho de Cristo. Não se iluda. É óbvio que a perseguição faz muito mal a pessoas, mas o evangelho, ele quebra barreiras. E aqui o Senhor abriu portas. Às vezes o Novo Testamento fala, Deus fechou uma porta, Deus fechou uma porta e abriu uma janela, mas não é isso, isso é linguagem humana. Deus, ele faz os seus caminhos, mesmo em meio aos sofrimentos. Em São José dos Campos, nós temos aqui uma cidade que não para, uma cidade com 3 turnos. Um turno que começa perto da meia-noite e vai até às 6, 7 horas da manhã, é isso? Não é? Sabe, irmãos, Deus trabalha no turno da noite, Deus trabalha no turno da madrugada, não dorme, não tosqueneja, e Ele é como um tecelão cuidando da sua igreja neste mundo. Chegou ali naquele bairro, imensamente hostil, com muitos problemas, onde todos sabemos a presença maciça do tráfico de entorpecentes aqui nessa cidade. Chega ali nas casas, chega nas mentes, chega nos corações. O Senhor vai abrindo o seu caminho, irmãos. A luz vai entrando nas trevas, mesmo em contextos difíceis. Se nós pudéssemos, se tivéssemos tempo, se isso fosse a ocasião, para mencionar as lutas e dificuldades experimentadas, vividas ali, para que esse momento pudesse ser uma realidade. Mas o Senhor, Ele traz do sofrimento, da perseguição, da tribulação, como diz aqui, tribulação, graça. E qual é esse sinal evidente da manifestação da graça de Deus? São coisas, certamente Deus abençoa-nos com coisas, com recursos, com prédios, com tudo isso, com recursos que temos aqui, com, enfim, recursos tecnológicos. Isso certamente tem seu lugar como expressão da bondade de Deus, mas aqui no texto, o evidente sinal, a manifestação da graça de Deus era vista nas pessoas. Observe isso, os versos 21 a 24. A mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram também a Barnabé. E aí tem o texto que nós vimos. Uma igreja de judeus e gentios. Essa expressão aqui é extraordinária. A mão do Senhor estava com eles. É isso que nós precisamos. É isso que nós mais precisamos. O que nós mais precisamos hoje é da mão do Senhor conosco. Mais do que os melhores diplomas dos nossos professores, dos nossos pastores, mais do que os nossos melhores edifícios e prédios, mais do que os nossos melhores recursos tecnológicos, mais do que os nossos melhores recursos de mídia de comunicação. O que nós mais precisamos hoje é que a mão do Senhor esteja conosco, esteja com o seu povo, esteja ali à frente da igreja, esteja a mão do Senhor, o rosto do Senhor iluminado sobre nós. É o que nós mais precisamos. Ou nós não sabemos
que existem igrejas riquíssimas, poderosíssimas, algumas que são até estados, verdadeiros estados políticos, mas lá não está a mão do Senhor com ela. Manifestação da graça de Deus se dá na vida de pessoas convertidas, tendo ele visto a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem firmes no Senhor. E a graça de Deus veio por meio do ministério também. Que importância, irmãos. Vejam os versos 25, não é? Enviaram Barnabé, ele chegou lá. Um líder assim é sempre um dom da graça de Deus na igreja. É sempre um dom, não é? O pastor Valdir orava aqui, lembrando de pastor Ricardo Dena, pastor Jack Walker, depois outros pastores que serviram ao Senhor ali, Marcos, Helder, que infelizmente não pôde estar conosco, viria se fosse ontem. Outros, nas suas insuficiências, nas suas incompletudes, fazendo o trabalho de Cristo. A coisa preciosa, a graça de Deus por meio dos seus servos, homens piedosos. O texto começa falando de Estevão. Estevão, quando foi apedrejado, as testemunhas apanhavam as suas capas para apedrejar Estevão, tirando as capas, lançavam sobre os pés ou diante de um jovem enfurecido chamado Saulo. Saulo, ali praticamente conduzindo o apedrejamento de Estevão. A perseguição se vai ali para aqueles cantos do lado norte, ali daquela região da Ásia Menor, mais especificamente. Mas agora a graça de Deus já alcançou também esse grande perseguidor do Evangelho, a tal ponto de que ele nunca foi capaz de dizer eu sou muito bom, muito melhor. Ele sempre dizia, eu sou o principal dos pecadores. E ele dizia isto porque ele se lembrava de que um dia ele foi perseguidor da igreja de Cristo. Ele se achava tão indigno. Mas o Senhor o converteu. E Saulo, no início da sua conversão, ele suscitava muita suspeita. As pessoas ficavam com medo dele. Os crentes ficavam com medo dele. Mas aí tem o olhar de Barnabé, que é esse olhar do discernimento, esse olhar que é capaz de ver além daquela pedra bruta, que é capaz de ver aquelas realidades do discernimento espiritual que o Senhor Deus dá. E Barnabé vê em Saulo a graça. E diz aí, partiu Barnabé para Tarso. E não é uma viagem pequena. Se a pessoa tiver um mapa, você vai observar que é uma viagem significativa. Para Tarso, à procura de Saulo. E tendo encontrado, levou para Antioquia. E agora que coisa extraordinária, é uma igreja, gentios e judeus, tendo à frente homens, com Barnabé e Saulo. Eu preciso dizer, eu gostaria de ser membro daquela igreja, gostaria de ser parte daquela igreja. Que privilégio aqueles irmãos tiveram. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Barnabé e Saulo. E aí você observa que
no trabalho de Paulo e Barnabé, você terá também lá no capítulo 12, verso 25, João Marcos, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos, o que significa que também ali João Marcos tinha contato ou tinha presença naquele contexto. As pessoas apelidam os crentes. Esse nome que está aí na placa dessa igreja é um apelido. Batista é um apelido. Um apelido de início pejorativo. Apelido que dizia, essa gente que fica batizando. É isto. Eram os batistas. Apelido. E aí as pessoas pegam esse apelido e incorporam, e isso vira. Né? Ali também surgiu uma coisa, um apelido. Porque até então a igreja era chamada, os discípulos, os do caminho. Um bom nome para a igreja, do caminho, não é? O do caminho, era a igreja. Mas agora se diz que em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Cristãos. É aqui que começa, não é? Esse apelido. Lembra de Cristo. Talvez seguem a Cristo, ensinam a Cristo, parecem com Cristo, insistem em Cristo, só falam em Cristo, só cantam sobre Cristo, só falam nisso, só Cristo, só Cristo, só Cristo. Cristãos! E ali começa o serviço a favor da comunidade, não é? Nos versos 27 aí, a 30, porque haverá uma fome no dia do imperador Cláudio, um serviço, e a igreja servindo até os seus inimigos, lembrando aquela palavra de Jesus Cristo que disse: vocês precisam ser filhos do vosso Pai Celestial, pois Ele faz com que o seu sol nasça sobre maus e bons, e a chuva caia sobre justos e injustos. Vocês não devem apenas orar pelos vossos amigos, orai pelos vossos inimigos também, porque assim vocês se tornam iguais, parecidos com o vosso Pai Celestial. E a igreja começa nessa época de perseguição. Essa igreja vai enviar, é interessante, não é? Ajuda aos moradores, aos crentes lá em Jerusalém. Os crentes enviaram Barnabé e Saulo lá de Jerusalém, agora eles enviam ajuda lá para a Judéia. A igreja é assim, gente. Nós não somos completos. Ninguém tem tudo. Ninguém sabe tudo. Ninguém pode tudo. E o Senhor vai usando coisas fracas, usando vasos de barro, usando vasos imperfeitos. Igreja é pequena, bairro pequeno, imóvel pequeno. Vede, ninguém despreze o dia das pequenas coisas. Nunca despreze. Porque o Senhor, Ele é Deus assim. Ele usa as coisas fracas e tolas e pequenas e pobres e frágeis para escandalizar as ricas e sábias e poderosas, e aquelas que são, para que o poder deles se aperfeiçoe na fraqueza e a glória deles se exalte em meio à insuficiência. O dia do imperador Cláudio, vivia na opulência de Roma, houve fome. E quem assistiu aos necessitados não foi o governo, não foi Roma, foi a igreja.
é a igreja. Que, aliás, é a igreja de Jesus Cristo que tem marcado presença nestes séculos como sal e luz. Esse testemunho extraordinário dessa voz que incomoda, desse sal que arde, dessa luz que deslumbra, mas é a igreja de Cristo. Fazendo o seu trabalho. Igreja é graça. Graça é um favor imerecido. Nós somos muitas vezes tomados da nossa justiça própria, dos nossos direitos, das nossas cobranças, das nossas expectativas internas, das nossas murmurações, dos nossos partidos, dos nossos ressentimentos. Mas eu queria sugerir uma abordagem para você em relação à igreja. Duas mãos. Você se empenhe pela glória da igreja, pela santidade da igreja, pela pureza, pela expansão e pelo bem-estar da igreja. Não deixe de fazer isto. Mas não deixe de ser grato pela igreja. Sabe por quê? A igreja, por mais dificuldade que seja, ela é graça de Deus. É graça. A pior igreja que eu posso encontrar neste mundo aí, se ela tiver o Evangelho, se ela tiver Cristo, se ela tiver a Bíblia, ela é graça. Ela é melhor, muito melhor do que eu mereço. Muito, muito. Aliás, eu não mereço nada para início de conversa, mas é graça. Enquanto nós não adquirirmos uma perspectiva de que a igreja é uma graça, nós vamos sempre achar defeitinhos, probleminhas, e aqueles vão se tornar uma coisa imensa, grandiosa, e nós não vamos conseguir lidar bem com isso, porque nós achamos que nós, cheios de justiça própria, merecemos a igreja. A igreja é graça de Deus. Se Deus tirar a igreja desse mundo, esse mundo está frito, esse mundo está literalmente fulminado. É igreja, é graça. E a extraordinária obra da graça numa igreja que transpõe barreiras e separações. A gente vê isso, a igreja aqui rompendo barreiras, judeus e gentios, juntos. Que extraordinário. Que coisa extraordinária é ver lá o pastor Kevin Miller, lá, missionário norte-americano, nascido lá nos Estados Unidos da América, pegando ali o seu carro, indo lá para aquela comunidade, abrindo aquelas dependências, abrindo um gabinete, atendendo ali pessoas da comunidade do bairro Dom Pedro II. Isto é transpor barreiras. Isto é a transposição de barreiras. Estão aqui irmãos brancos, alemães brancos, veja com os cabelos brancos, uns olhos azuis, gente morena, gente que vem dos indígenas, gente que vem dos escravos, gente que vem de todo tipo, todas as cores. Isso aqui é um mosaico, isso aqui é um caleidoscópio de cores. O Senhor transpondo as barreiras e unindo no mesmo corpo. Isto é extraordinário. Irmãos simples, irmãos que têm ali a sua pós-graduação, o seu curso de formação superior, estão juntos na mesma igreja. Isso é extraordinário. Porque às vezes nós queremos a igreja do nosso clubinho, nós queremos a igreja do mesmo, a igreja igual, a igreja só do meu jeito, a igreja só daquele nicho, só daquele tipo, só daquele perfil de jovens, só daquela gente mais velha, só daquele perfil de pessoas. Nós não quebramos barreiras. A igreja é patrimônio da graça, irmãos. E a graça de Deus quebra barreiras. Ela coloca Filemon, o Senhor, e Onésimo, o escravo, na mesma igreja. E vai lidar com isso? Só Deus para lidar com um negócio desse.
mas funciona. A gente não consegue um contato idêntico com todos na igreja. Mas haverá um círculo mais próximo. Você pode investir em relacionamentos na igreja. Você pode dar-se ao contato. Você pode abrir-se ao contato. Você pode investir em relacionamentos. Você pode chegar-se a alguém, partilhar um pouco da vida com ele partilhar com você. Você talvez não vai conhecer todos na igreja na mesma intensidade, na mesma intimidade, no mesmo convívio do dia a dia, mas você pode estreitar os seus laços. E a igreja e os irmãos precisam ter uma visão ampla. A igreja e os irmãos ao redor do mundo em privações. A gente está aqui numa boa cidade do Vale do Paraíba, que é uma espécie de Califórnia brasileira. Estamos aqui numa cidade progressista, com um altíssimo IDH, com muitas tecnologias, com muitas escolas, com muitos centros de excelência. Mas a realidade é que a igreja ao redor do mundo tem muitas privações e nós faremos bem em ter esse olhar assim abrangente. Então você precisa dizer para você mesmo: eu sou parte da igreja e ela é um pouco reflexo de mim mesmo. É importante que cada um considere o seu lugar no corpo de Cristo, como ensina o apóstolo em vários lugares, o próprio Jesus. É preciso que a gente se lembre, eu dizia hoje numa das nossas reuniões aqui na igreja, que a grande contribuição que nós podemos dar à nossa igreja, inclusive, é investir na nossa base familiar. O apóstolo, inclusive, fala isso, para que nós, pastores, investamos e cuidemos da nossa família. Isso é um grande investimento na igreja, né? Os membros têm suas famílias. Você precisa assistir aqueles que estão no seu contato mais imediato, na sua rede mais imediata de relacionamentos, esposo, esposa, filhos, netos, pais, avós, os que moram e que estão debaixo da sua influência direta, do seu contato direto. Então eu finalizo. Nós devemos ser cada vez mais gratos pelo Evangelho de Cristo. O Evangelho, chegaram ali e pregaram o Evangelho. Tese 62, das 95 teses de Lutero, o grande tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Uma igreja que não tem o Evangelho é uma igreja pobre, miserável e nu. O grande tesouro da igreja é o Evangelho. A partir daí, a igreja já é rica. Paulo vai dizer isso nas suas epístolas, exceção dos Gálatas. Na epístola aos Gálatas eles não diz, mas em todas as epístolas ele vai dizer da graça, ele dá graças, porque o Evangelho chegou lá, na igreja Coríntio, na igreja Efésia, na igreja Colossense, na igreja Tessalonicense. Ele vai dizer da graça do Evangelho que chegou lá. E vamos ser gratos a Deus pelo Evangelho. Será que algum dia nós teremos suficiente clareza do valor do Evangelho para nós? Devemos ser mais gratos a Deus pela graça de que pertencemos a uma igreja cristã. Eu queria dizer a você que está aqui, se você não está um membro de uma igreja, da Igreja Batista do bairro Dom Pedro, da Igreja Batista da Graça, da Igreja Batista do Parque, igreja muito atuante, operosa aqui nessa cidade, outras igrejas. Se você não está em nenhuma igreja, não aceite isso, não se conforme com isso, porque a igreja é graça de Deus, é nela que eu me mortifico, é nela que eu
exerço a minha paciência, é nela que eu exerço o meu perdão, é nela que eu sirvo, é nela que eu saio de mim e vou para o outro, é nela que eu exerço ali os meus exercícios mais nobres do fruto do Espírito. Você não será um cristão desejável se você apenas entender que você deve ser um crente desse que só vive assistindo pregador via internet. Você precisa de uma igreja real. Como você precisa de um esposo real, de um pai real, de uma mãe real, de um filho real, você precisa de uma igreja real, autêntica. Todas as lutas, tristezas, alegrias, vitórias e eventuais derrotas. Porque às vezes, como falava hoje pela manhã aqui em nossa igreja, a derrota também é uma expressão, a derrota ocasional da formação da graça de Deus para promover a nossa fé. Devemos ser cada vez mais agradecidos pela graça de Cristo ao longo da história do povo cristão. Nós estamos aqui, século 21, quanta coisa veio antes de nós, quanta pregação, quanta luta, quanto sangue. Nós temos a Bíblia em nosso idioma, nós temos o texto em nossa língua portuguesa, nós temos os hinos traduzidos, cantados, nós podemos estar juntos. E ainda temos essa liberdade de sairmos da nossa casa em pleno domingo, nos reunirmos publicamente com as nossas portas e janelas abertas, com as nossas luzes acesas, com essa liberdade. Ainda temos. Isto é graça que chegou até nós. Alguém trouxe esse evangelho até nós. Alguém trouxe essa palavra até nós. É que nós esquecemos de que muito sangue, como disse Tertuliano, o sangue dos mártires foi sementeira da igreja. Nós esquecemos quanto sangue derramado para que nós pudéssemos ter esse momento de celebração que nós temos na noite de hoje. E eu termino lembrando a promessa do Senhor Jesus Cristo. Quando faz o sermão da igreja, Cristo pregou 6 grandes sermões, entre outros menores, 6 grandes. Quando ele fala o sermão chamado da igreja em Mateus, ele fala da necessidade de nós estarmos juntos nele, unidos nele, firmando convicção, firmando disciplina nele. Ele diz assim, uma promessa, na verdade. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Quem completa? Pode falar alto, gente. Aí estarei eu. Não, ele diz estarei. Aí estou eu no meio deles. No momento em que nós juntos, pactuados, unidos, com corações em mesmo Cristo, usando o exercício daquilo que o apóstolo diz das chaves, né, que ele mesmo fala, no momento que nós estivermos juntos, a promessa de Cristo é: eu aí estou no meio deles. Aliás, também ele vai dizer lá na frente, outra perspectiva, vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No próximo domingo, vocês vão levantar e vão lá para a igreja de Dom Pedro, outros vão vir aqui, outros vão para a igreja de Paco, outros vão para outras igrejas, para congregarem-se com o povo de Deus. E quando chegarmos lá e estivermos juntos, nós não podemos achar que aquele momento é uma coisa banal. Não. Aquele momento, no ato solene em que Cristo está conosco. Cristo está conosco. Naquela quarta-feira em que o pastor Denis foi lá para a igreja, dirigiu o seu culto de oração, abrir a palavra de Deus, e for uma noite fria, tiverem poucos irmãos ali, mas ele estiver ali orando, os 2 em concordância, 2 ou 3, Cristo estará
habitará no meio deles. Isto é promessa. A igreja deve sua existência inteiramente à graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Falamos com o Senhor. Senhor, que preciosa graça é a igreja, corpo de Cristo aqui neste mundo, do qual o Senhor nos chamou para sermos parte dele. Abençoa a igreja que hoje nasceu, seu pastor, seus líderes, os irmãos e a todos nós, que nunca nos esqueçamos de que isto é patrimônio do sangue de Cristo aqui neste mundo hostil, rebelde e em trevas. Encoraja-nos em prol do Evangelho de Cristo Jesus.